Hoje eu quero refletir com vocês uma mensagem que a Amélia Rodrigues nos traz nesta obra aqui, Primícias do Reino. Eu acho que todos deveríamos procurar ler pelo menos uma mensagem por semana, ou quando quiser, né? Mas a Amélia Rodrigues, ela nos fala de uma das passagens onde Jesus visita uma cidade chamada Guedara. Na descrição do apóstolo, Jesus demonstra uma necessidade em ir a esta cidade, em atravessar o rio, em atravessar o lago e ir àquela cidade de Guedara. Esta mensagem, na verdade, nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro e fazer um seminário sobre essa mensagem. Mas nós ousamos aqui hoje reduzir esta mensagem em duas palavrinhas que fica expresso nas lições que Amélia Rodrigues nos traz. Na verdade, vou usar mais 3 palavrinhas: a cura, o preconceito e a necessidade, que poderíamos colocar no plural. Necessidades. As nossas necessidades. E para tal, eu quero pegar um pequeno trecho desta mensagem, onde o dizer de alguns habitantes daquela cidade em relação a este momento. Diz assim: alguém perguntou naquela pequena planura do penhasco: quem era? Não sabemos, respondeu outro. Por que nos queria falar? Trazia-nos algo? Não indagamos, nem mesmo o deixamos falar. Que desejaria de nós? Não podemos atinar. Talvez tenha sido melhor expulsá-lo de nossos sítios, como fizemos. Talvez. E como se voltassem a contemplar a embarcação, que poderia ser considerada como um ponto final numa lição e meio, uma mulher sugeriu. Parecia-se um rabi, desses que andam pela Galileia. E por acaso alguma coisa pode vir de bom da Galileia? Como eu disse, necessidades e preconceito. A última coisa que a Amélia Rodrigues se preocupa em destacar nesta reflexão sobre a cura do obsediado da cidade de Guedara é a cura. A última coisa que ela dá ênfase, a última coisa que ela nos chama a atenção é para a cura. Porque se tem uma coisa que nós aprendemos com a doutrina espírita, com os amigos espirituais e com o Evangelho de Jesus, a cura física é a que menos importa. É difícil às vezes nós entendermos isso, mas a cura física, a cura de nossos corpos, é a que menos importa. Na nossa pequenez espiritual, apegados à matéria, não consigamos ainda compreender essa informação. Particularmente, abrir um parênteses aqui, em meus estudos que venho fazendo há algum tempo dos evangelhos, particularmente, minha opinião ainda não comprovada, não sei se vou comprovar, mas eu só defendo 2 curas físicas realizadas por Jesus. As outras são curas espirituais que a gente precisa analisar. Fecha parênteses, voltamos a Amélia Rodrigues, que é o que importa. A Amélia Rodrigues vai nos chamar a atenção para esta comunidade que tiveram a oportunidade de receber Jesus. E uma preocupação que nos últimos anos vem me acompanhando é a perfeita consonância entre a nossa atual realidade com a realidade das pessoas daquela cidade.
Porque são pessoas que não se deram o trabalho de ouvir. Seguiram um preceito aristotélico de que o conhecimento se dá em primeiro lugar pelo que os olhos veem. Em primeiro lugar, pelos que os olhos veem. Depois se dá pelas relações estabelecidas no âmbito da necessidade material, das necessidades materiais. Necessidades, a palavra não é errada, não. São necessidades. Nós precisamos de alimento para o corpo, precisamos de vestuário para nos aquecer do frio, precisamos de onde morar, precisamos daquilo que o corpo precisa. Por isso, necessidades, não está errado. É necessário? É necessário. Mas quando é que estas necessidades deixam de ser aquilo que mais importa? Lembremos da visita de Jesus à família de Betânia. Uma outra reflexão belíssima também nessa obra. A família de Betânia. Quando Jesus, voltando de Jerusalém, porque durante um bom tempo Jesus dividia a sua vida. Ao longo do dia ia para Jerusalém pregar. E ensinava e ajudava. Ao final da tarde retornava a Betânia para a casa de Lázaro, onde se encontravam as duas irmãs Marta e Maria. E numa dessas visitas, onde Amélia Rodrigues vai refletir, Jesus retorna do seu trabalho em Jerusalém, de um dia exaustivo, de desafios, e ao retornar à casa de Lázaro, descreve Amélia Rodrigues, sequer cruza os umbrais, ou seja, sequer adentra a casa, se estabelece logo ali na varanda, a conversar com Lázaro e Maria, e a descrever o reino dos céus que ele havia anunciado em Jerusalém, a falar das curas reais, a falar da libertação real, que toda aquela cidade não havia compreendido. E entre este diálogo aparece Marta, assoberbada com os trabalhos da casa, preocupada com o que oferecer de jantar a Jesus. Necessidade alimentar, abrigar, acolher. Mas quando que isso se torna uma necessidade muito maior do que aquela que devemos nos preocupar? Aquela que alimenta quem de fato somos, espíritos. Aquela que vai dar garantia de uma vida futura com menos dificuldades, menos dores. Quando é que eu busco esta necessidade real? Quando é que eu suplanto as outras e até mesmo os nossos vícios, sustentados pela falsa justificativa de que não, isto me é necessário. Me é necessário 10 casacos de frio, me é necessário 50 pares de sapato, me é necessário 3 carros na garagem, me é necessário uma casa com 34, 5, 20 cômodos, 20 quantos quiser. Até quando eu vou sustentar o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha ganância, a minha avareza, tudo isso que gera as enfermidades do espírito? Porque eu uso da palavra necessidade de forma descabida. E quando eu faço disso o ápice da minha vida, eu me torno como estas pessoas de Guedara, que mal receberam Jesus. Por quê? Porque ele veio logo de pronto e mostrou a cura real. Mostrou que aquele que vivia entre túmulos, sim, este homem curado por Jesus, não tinha doenças físicas, não era um paralítico, não era um cego, não.
trazia as doenças da alma. E essas doenças da alma que ele foi aglutinando ao longo de toda a sua existência, como nos narra Amélia Rodrigues. As doenças do egoísmo, da ganância, da avareza, da falta de amor ao outro, ao próximo. Não ouviram seus pais, não ouviram seus familiares, não ouviram seus amigos. Se achava suficiente para tudo. Mergulhando num mundo completamente oposto àquilo que Jesus nos pede. De convivência amistosa, de ouvir o outro, de dividir, de partilhar, de cativar, como lembra sempre o nosso irmão. Cativar. Na nossa sociedade de hoje, essa palavra é totalmente desconhecida. Cativar o outro. Deixar-se cativar é mais difícil ainda. Porque quando eu tenho interesse, eu cativo, né? Quando eu uso dessa palavra necessidade, eu tenho necessidade de cativar o outro. Eu distorço a essência dessa palavra. Eu uso de interesse e aí eu cativo, por alguma razão. Mas e deixar-se cativar, sendo você mesmo? Será que se você for você mesmo, você vai deixar se cativar? Será que se eu, Jerry, for de fato quem eu sou, eu vou ser cativado? Questões que eu preciso refletir enquanto espírito. Constantemente. Sabe, eu tenho falado muito de coisas bem simples do nosso dia a dia que nós ignoramos e que constrói a nossa verdadeira essência. Coisas muito simples que as pessoas acham banalidades, sabe? Sentar ao ponto do ônibus e conversar com o outro. Aquela meia horinha que você está ali aguardando, 20 minutos. Dialogar com um estranho, um completo estranho. Conhecer o outro. Eu não estou fazendo isso nem mesmo em casa, sabe? Nem com o meu ente mais querido. Eu não consigo mais reservar um minuto para dialogar, conversar, falar. Ter momentos de conhecimento. Será que eu de fato conheço aquela pessoa que convive comigo? Porque a coisa que nós mais ouvimos por aí é isso, né? Quando alguém tem algum surto, algum problema, alguma dificuldade, mas era tão amigo, era tão doce, era tão quietinho, era tão isolado, não convivia, né? Vivemos uma era muito complicada, uma contemporaneidade totalmente de isolamentos. Mas nos dedicamos às necessidades e que a Amélia Rodrigues descreve. Ela descreve de uma forma que você precisa entender. Ela não fala claramente, mas ela fala bem nas entrelinhas da narrativa. O que fez com que aquela comunidade rechaçasse Jesus? É exatamente porque o ato dele libertar o irmão da sua aflição espiritual, do seu processo obsessivo, um irmão que vivia entre cemitérios mesmo, e não é o cemitério de hoje que são todos bonitinhos não, tá? Né? Esses cemitérios gramadinho, bonitinho, né? Que você faz até piquenique lá se você quiser, né? Esses cemitérios de hoje não. Os cemitérios daquela antiga era tipo barrancos, encostas assim, onde você cavava buracos e colocava os corpos ali. Era entre rochas, pedras, enfim. Costumava fazer até mais de um cômodo lá dentro. Você cavava uma caverna e punha ali várias. E era entre esses inúmeros túmulos que esse irmão vivia. E Jesus, ao adentrar essa cidade, chegar nesse lugar, identificar este irmão, o liberta desse sofrimento. Mas ao libertar desse sofrimento, ele causa um problema
social e econômico para essa sociedade. Amélia Rodrigues nos fala que nesse exato momento em que Jesus visita essa cidade, e aí que interessante, né? Como que é contraditório essa situação que a Amélia Rodrigues nos narra, né? Porque diz a Amélia Rodrigues ser uma região que equivaleria a mês de dezembro e janeiro, né? Os meses de Clero, e era um período de vastas chuvas, muita chuva. Mas ao mesmo tempo ela vai dizer que esta enorme fartura de água não permitia e não era suficiente para que aquela cidade e as terras daquela cidade fossem capazes de produzir um solo rico, onde se pudesse plantar. E a economia dessa cidade se dava exclusivamente na criação de porcos. E quando Jesus liberta esse obsediado das suas enfermidades espirituais, e aí num diálogo que ele trava com aqueles nossos irmãos, é bom frisar isso, irmãos, tá? Porque aquele que do plano espiritual ou do plano encarnado exerce uma influência sobre nós, positiva ou negativa, é nosso irmão. É filho do mesmo pai. Não foi criado por outro. É o meu irmão. Não adianta querer odiá-lo. E não adianta querer ignorá-lo. É meu irmão. E só está próximo a mim, porque o que eu julgo necessidade, ele também julga. O que eu julgo essencial para mim, ele também julga. É empatia. Empatia. Então, é cativar, né? Eu o cativo com base naquilo que eu julgo necessário. Opa! E esse irmão, ao longo da vida, trouxe vários outros irmãos para próximo dele, de acordo com o que ele julgava necessidade. Até Jesus chegar e promover este afastamento, libertar este irmão. E aqueles irmãos que já não mais encontravam empatia junto deste, implora Jesus, de forma, e aí cabe aqui, seria um outro estudo mais prolongado, mas eles pedem a Jesus para que os permitam viver nos porcos. Doutrinariamente sabemos que isso não é possível, mas sabemos que os animais, quando pressentem os espíritos, e muito mais do que nós encarnados, muitos se assustam. E foi o que se deu com aquela vara de porcos, que saiu em debandada e se atirou no mar. O que aconteceu com a economia dessa cidade? Porque a necessidade deles estava em primeiro plano, o valor material, a necessidade econômica. E não deram a chance, não se deram a oportunidade de ouvir Jesus, que há dias antes havia manifestado o desejo, a necessidade de ir àquela cidade. Porque sabiam dos seus apegos e dos seus vícios à materialidade. E Jesus assim faz e não é recebido. No seu primeiro gesto concreto de libertar uma pessoa que sofria, é visto de forma negativa e é rechaçado pelo preconceito. Como a própria frase diz, né? E naquela época era de costume isso. Da Galileia não se pode ouvir ninguém, nenhum profeta. Não tinha tradição de profetas e grandes mestres que vinham daquela região. Paulo, antes mesmo de ser convertido, vai até brincar, né? Da Galileia só vem hortaliças. Só vem hortaliças. Preconceito. Preconceito não é algo novo, não. Existe desde que fomos criados. Que é nosso. É a minha capacidade de olhar para o outro e, antes mesmo de o conhecê-lo, já estabelecer quem ele é e dizer se serve ou não para mim.
Percebe que numa frase, numa mensagem de Amélia Rodrigues, ela está nos dizendo do que eu estou vivendo hoje. Uma sociedade extremamente focada nas necessidades materiais, de forma a não ter uma medida do que é necessário, mas sim estabeleço o necessário enquanto o que eu mais gosto, se me dá prazer. Nas minhas relações diárias, se o outro me agrada em primeiro plano pelo que eu vejo, de forma equivocada, nós agimos assim muitas das vezes. Se alguém de uma figura que foge aos meus padrões, né, de equilíbrio, de boa vestimenta, se aproxima de mim, eu dou 2, 3 passos atrás, recuo. Se é jovem, eu falo que não tem experiência, não ouço. Se é velho, eu falo que, não, nossa, está ultrapassado. É assim. Quando é que eu me dou o direito e o dever? Já passou de ser direito, mas é dever começarmos a ouvir o outro, perceber o outro. Para percebermos que estamos todos em uma situação muito complicada de desequilíbrio social e, com isso, aglutinando uma série de enfermidades espirituais. A nossa falta de convivência uns com os outros está nos tornando pessoas extremamente narcisistas e egoístas. É por isso que a Amélia Rodrigues não se preocupa com, durante séculos e séculos, o foco sempre foi a cura do físico, que cada dia mais vem se provando nos estudos que fazemos em outros também, que essas curas físicas de fato não existiram. Porque elas não são necessárias. Jesus nunca se preocupou com isso. A espiritualidade, ela não se preocupa com isso. Porque o principal de todos nós estamos esquecendo. E que Jesus já havia falado. Não vos preocupeis com o que comer, com o que vestir, com o que beber, nem mesmo com o vosso corpo, porque maior que tudo isso é a vida, e a vida do Espírito. É uma única vida. Nós achamos que a vida se divide em duas. Não, ela se divide nas experiências e usa da ferramenta que é o corpo, que eu devo preservar, que eu devo cuidar. Mas ele precisa do necessário e não do supérfluo. Perceba que esta passagem, o que nós estamos refletindo aqui nesses minutos, é de uma riqueza incalculável. Mas se dedicássemos um pouco mais, talvez um dia, só para essa passagem, eu acho que ainda seria pouco. Agora imagina se nós começássemos realmente a estudar com mais critério tudo que os amigos espirituais nos trazem à luz do Evangelho. Nossa, nós iríamos melhorar muito. Mas aí tem um outro detalhe que, curiosamente, está num salmo, num versículo de um salmo, que, curiosamente, minha sobrinha mandou para mim essa semana, através de um vídeo que ela assistiu, e que é muito interessante. Que o salmista vai dizer exatamente isso, que a benignidade de Deus, do nosso Pai, é muito maior do que todas as minhas palavras e tudo aquilo que eu de fato aprendo. Porque a benignidade do Pai não está nas palavras, está nas ações, está no ato, está no que eu faço dia após dia, momento após momento. É como eu estou, de fato, vivendo cada palavra. Como eu estou colocando em prática cada palavra ouvida ou falada, lida, ao longo dos meus dias. Por isso, que o que menos importa, e vou reafirmar isso, é a cura. O que mais importa é a liberdade que eu vou construindo ao longo das minhas experiências de tudo aquilo que vai me tornando um viciado. Viciado em compras, viciado em vestir, viciado em alimentar, viciado em ter, viciado em ser egoísta, em ser orgulhoso, em ser vaidoso.
quando que eu preciso simplesmente ser com o outro, constantemente. Eu sinto falta, falo mesmo, sinto falta porque hoje eu não dedico mais tanto tempo como às vezes eu fazia. Às vezes eu saía nos finais de semana, sentava no parque alto e conversava com aquelas pessoas mais idosas. Batia papo, sabe? Um completo estranho. Chegava lá, sentava, ficava ali, de repente aproximava de um. Você pergunta uma hora, você fala de uma coisa. Gente, tem pessoas que você simplesmente se pergunta uma hora, ela fala, conta histórias, mais histórias para você que você aprende. Uma oportunidade que nós perdemos. A capacidade de sair simplesmente para encontrar um outro e bater um papo e conversar. Então, que nós possamos começar a dar passos atrás nessa nossa experiência, nessas nossas práticas. Vamos realmente voltar um pouco o caminho e começar a olhar para os lados e ver que há muitas outras oportunidades para crescermos. Sabe, o que Emmanuel nos fala em Pensamento de Emmanuel, uma obra dele, que é muito curioso. Eu não preciso ficar indo à casa espírita para encontrar o outro, para conversar com o outro, para dialogar com o outro. Eu preciso fazer isso onde quer que eu esteja. Eu não preciso aprender a conviver com o outro só indo à casa espírita ou a qualquer outro tempo. É onde quer que eu esteja. Então, caríssimos, na mensagem de hoje, é importante gravarmos isso. Que o mais importante não é a cura, nem a enfermidade, mas o que a precede. São as causas dela, e que eu ignoro. Eu só penso na cura quando a enfermidade chega. Eu não precisaria pensar nela se eu vivesse de forma a não me tornar um enfermo. Que Jesus nos abençoe, que nós nos inspiremos nesse grande mestre e nos amigos espirituais que nos acompanham constantemente, para evitarmos criar enfermidades e termos que pensar numa cura. Como nos diz Amélia Rodrigues, o vale deixado para trás perturba a caminhada do que sobe. Então paremos de pensar em todas as nossas mazelas e comecemos a agir de forma mais equilibrada da agora por diante. Que assim seja.